porque é sobre isso que eu quero falar. A gente vai falar sobre reposição hormonal, mas eu quero dar um exemplo. A minha mãe, ela entrou, a menopausa, a perimenopausa, né, que antecede a menopausa, que a menopausa mesmo em si é a parada da menstruação por um ano. Então, se a mulher parou de menstruar por um ano, ela já está em menopausa. Só que antes disso, a mulher ela vai sentindo alguns sintomas, que é a perimenopausa, até chegar nessa parada. E esses sintomas podem se perdurar por 7 anos. Olha. É muito tempo. Que seria o quê? Aqueles calores, né? Alteração de humor, ainda vou falar disso. E o engraçado é que quando a gente para observar, é que esses sintomas eles começaram a aparecer muito mais nas mulheres da atualidade, né? Dessa vida mais no automático. Quando eu pergunto ou converso sobre o assunto com a minha avó hoje tem 85 anos, ela fala que não lembra, que ela não teve nada. Então, quando eu converso com mulheres mais antigas, né, de outra geração, elas sempre falam, eu não lembro, eu acho que eu não tive isso, porque eu acho que a vida era um pouco mais lenta, né? Acho que a gente não tinha tanta coisa cotidiana, é verdade. ao mesmo tempo, não tinha tanta cobrança. Já com a minha mãe é diferente, né? Minha mãe faz reposição hormonal da menopausa até hoje, porque ela também teve muitas alterações, teve muitos sintomas. E o engraçado é que minha mãe descobriu que ela estava assim no pico, no auge dos problemas que a menopausa traz, no dia do meu casamento, Diogo, ela quebrou o pé. Meu Deus do céu, Nossa. Jesus, Quebrou no o pé, dia do casamento. fratura de estresse. Tava em pé, não tava fazendo nada, coitada. Nem tava dançando, é o tchan. Ela nem tava dançando, gente. E aí ela teve uma fratura, e aí ela sentou e falou assim, nossa, tá doendo muito meu pé. Não sei o que aconteceu. Ela ficou a festa inteira sentada. Ela não foi pro hospital porque ela nem tinha percebido que ela tinha quebrado o pé, né? Ela achou que tivesse torcido. Aí quando saiu da festa, ela estava com muita dor, aí foram na emergência, fizeram os exames e viram que, na verdade, ela tinha fraturado o pé. E aí ela foi ver que a vitamina D estava baixa, que o estrogênio super baixo, né? Então não tinha aquela reposição também de cálcio no osso, que é um dos problemas também da menopausa. Então é sobre isso que a gente vai falar, né? Sobre onde que é muito importante essa reposição hormonal. Porque existem dois paradigmas, né? As pessoas acham que menopausa é doença e fica com medo, né? Ai, menopausa. Mas a menopausa não é doença. Se a mulher ela consegue se conectar, né, ter uma rotina de alimentação, principalmente atividade física, uma das indicações do tratamento para a menopausa é atividade física. Principalmente... Praticamente tudo, né, Pri? Tudo que a gente quer tratar hoje em dia, atividade física está aí, né? Independente do que a gente vai falar, né? Eu conheço pessoas da minha idade e assim, não é pela idade, é pela sua vida, né? Sua rotina de vida, porque eu conheço pessoas da minha idade que já estão na menopausa. E eu ainda não. Aí. Existe, né, uma forte associação também de baixa de vitamina D com menopausa precoce. Então, existe uma relação, né? As pessoas... O que reduz a vitamina D? Esses dias na praia, essa semana, eu estava conversando com a esposa do dono da barraca, que eu sempre fico aqui, e aí ela super jovem, professora de educação física, professora de spinning, teve o mesmo problema. Fratura de estresse, foi dosar os hormônios, tá meio que na pré-menopausa já, né? Uma menopausa meio que precoce, vitamina D super baixa. Então, por que isso acontece, né? Se a pessoa se alimentar bem, se a pessoa toma sol, ela vai todo dia para a barraca da praia. O intestino não absorve, não faz a conversão corretamente das vitaminas. Que isso? Estilo de vida, né? Às vezes come muita farinha, pratica atividade física ou em excesso, ou né? Vai uma vez na academia, fica lá no celular meia hora, acha que praticou atividade física, né? Não faz aquele treino com aquela abóbora que eu vi ontem, a Sheila com uma abóbora. Você viu aquilo lá? Meu Deus do céu! Aquela abóbora pesa 30 quilos, dona Pessoa. 30 quilos aquela abóbora. É uma abóbora de responsa. Eu pedi para vir especial pro meu treino. Né? Não, e a minha vizinha me entrega essa abóbora bem no dia de treino de perna. Não. Foi coincidência. Você combinou com ela, não foi? Gente, eu olhei na live e falei, meu Deus do céu, eu já cansei só de olhar essa abóbora. Então,
alterações, elas podem acontecer depois dessa cessação ou antes, né? Então, o mais importante aqui na live, que eu acho bom frisar, é que antes da gente entrar na menopausa, quem tem um estilo de vida, né, saudável, se alimenta bem, repõe vitaminas, vai chegar nessa fase com impacto menor, né? Pode ser que chegue até sem sintomas, tá? Isso pode acontecer. Não é, não é um comum, a gente geralmente começa a ter sintomas mesmo, mas pode ser que aconteça. Então, assim, a menopausa, como eu falei, é uma parada, né, da menstruação por um ano. Parou de menstruar por um ano, já está na menopausa. E abaixo dos 40 anos, pode ser que seja precoce. Eu vi alguém escrevendo aqui, né? Ah, minha mãe teve menopausa precoce. Então, quem na família teve a mãe, né, ou a avó com menopausa precoce, é bom sempre avaliar, tá? Principalmente a vitamina D. A reposição de vitamina D, lembrando que vitamina D é um hormônio também. Então, a reposição, às vezes, ela se faz necessária. Então, na chegada da menopausa, o que acontece? Né? Acontece uma atresia ali dos tecidos, né, reprodutivos, que a mulher não vai reproduzir mais, e aí para de se produzir os hormônios da forma que deveriam estar sendo produzidos, né? Tem uma cessação muito brusca, e aí acontecem os sintomas. Quando isso é mais gradativo, né, para que serve a reposição hormonal? A reposição hormonal, a ideia dela é trazer qualidade de vida para a mulher, né? A gente tem possibilidade de fazer isso hoje, né? Quando a gente vai, por exemplo, pegar um livro do Ayurveda, que é que é uma medicina indiana, né, ancestral, foi escrito há 5.000 anos atrás, e a gente vai olhar os tratamentos da menopausa naquela época, é engraçado, porque eles usam ervas para aumentar os hormônios. Olha que legal. Então, o tríbulos terrestres, né, que a gente fala muito hoje, era utilizado lá atrás. Para quê? Era a forma que eles tinham como que eles conseguiam repor. Entrou uma ligação. Sem problema. Eles conseguiam repor os hormônios, né, de forma mais natural, não eram hormônios, mas eles usavam fenogrego, usavam tríbulos terrestres, que eles sabiam que essa parada brusca de hormônios femininos causavam muitos sintomas nas mulheres. Então, hoje, né, nós temos tecnologia para conseguir repor isso através dos hormônios. Eu prefiro trabalhar particularmente, estão perguntando aqui, com os hormônios bioidênticos, né? Eu prefiro trabalhar dessa forma. Mas tem os hormônios da farmácia, que eu não gosto. Principalmente tem um que eu vou falar que eu não gosto mesmo, porque ele engorda, ele altera os humores das mulheres, que é a tibolona. Não gosto. Olha, isso mesmo. Fala para essa galera aí, porque às vezes a pessoa está fazendo uso, né? E tem uma outra forma, né, Priscila, de fazer de uma forma melhor, que vai dar o mesmo resultado e não vai ter danos colateral, que a gente chama, né? Exato. Não está errado utilizar, né? Está lá no guideline da endocrinologia, o médico que prescreve isso não está errado. Mas é um hormônio que causa muito efeito colateral. Então a gente não gosta. A gente prefere, eu pelo menos prefiro fazer os hormônios bioidênticos, e ainda vou falar um pouco disso sobre os hormônios, né? Então é preciso avaliar. Ah lá, a Elisa escreveu aqui, falam muito da tibolona, né? Porque é um hormônio que é muito prescrito, né? Mas não é interessante, tá? Então, gente, como eu estava falando, essa questão da reposição hormonal causa também muito ainda hoje, né? O que me assusta, porque a gente tem tanta informação, mas ainda causa um preconceito, né? Ah, e hormônio? Não, hormônio causa câncer. Não é isso. O que acontece é que lá nos anos 70, se eu não me engano, eles fizeram um trabalho, tá? Com um tipo de hormônio que não era interessante, que nem se vende mais, não se produz mais esse hormônio. Eles fizeram um trabalho com um hormônio que não era muito interessante em mulheres que já tinham de 65 a 70 anos. Então, a menopausa, ela costuma chegar em torno de 50, 55 anos, né? Uma pessoa que vai começar a reposição com 65, 70 anos, ela já passou muitos anos da menopausa. E aí é claro que para essas mulheres do estudo fez mal, né? Porque nós somos mulheres, principalmente, né? Nós somos cíclicas. A gente tem todo um ciclo hormonal de vida. Se a gente parou de produzir aquele hormônio por 10, 12 anos e vai repor de novo, é claro que algum problema sem dúvida, pode acontecer. A máquina parou de funcionar, você deixou ela parada, ela enferruja, não é assim que funciona? Exatamente.
Outra coisa é você ir repondo de forma gradativa, né? A gente até, na endocrinologia, indica a reposição hormonal na perimenopausa. Olha. Já antes dela. Já ali no iniciozinho, já antes de começar de Começa parar. um preventivo, né? Exato. É o que a gente chama de uma forma mais fácil de entender, colocar uma graxa, né, na máquina. A graxa vai para... você coloca uma graxinha ali. Um óleo, né? Porque realmente o homem também é assim, né, Pri? O homem vai chegando numa fase onde realmente a produção de testosterona começa a diminuir. É interessante, sim, que faça uma reposição. E a gente fala de testosterona para o homem também, a gente fala em qualidade de vida. A gente não está falando que o cara vai ficar... Tem muita gente que liga muito a reposição e a testosterona em si para o homem. O cara usar isso em benefício de ganhar músculo. Não ficar bombado. Na verdade, a gente sabe o quanto que essa questão de reposição hormonal é muito importante. As pessoas precisam entender, por isso que a gente está aqui também para falar sobre isso. É muito importante, é isso aí. Sim. Inclusive, essa questão da qualidade de vida, a gente está falando até mesmo de prevenção, Diogo, de doença cardiovascular, né? Perfeito. Tanto na mulher quanto no homem. A reposição hormonal, ela previne alterações como diabetes, né? Doenças crônicas, doença cardiovascular, até mesmo câncer de mama, né? Perguntaram aí sobre o câncer de mama. Tem estudos que comprovam que a reposição da mulher feita, né, de forma correta, na época correta, né, não lá na frente, ela pode também prevenir câncer de mama. Olha só, galera. Então, inclusive, a questão do câncer de mama na mulher tem uma total relação com o intestino. Olha, você fala muito sobre intestino, né? Eu vejo que você bota muita coisa. E, na verdade, eu estudo muito. Eu gosto de estudar de tudo. Claro que tem algumas prioridades, mas às vezes eu fico lendo as coisas que você coloca, o quanto que o nosso intestino rege o nosso corpo, né, Pri? É muito interessante. Total. O quanto que o intestino, talvez, se ele não estiver trabalhando bem, ele pode te trazer vários malefícios. Eu fico lendo suas postagens. E isso também é importante falar com essa galera, que se o intestino estiver trabalhando de uma forma ou errada ou ruim, vai afetar em várias coisas no seu organismo, né, Pri? Eu achei muito interessante. Quando a gente pensa em hormônio, por quê? Olha No só. estrogênio até. Porque lá no intestino, a gente tem algumas enzimas que fazem a conversão do estrogênio para ele ser ativo. Olha só. Quando esse intestino, né, se chama, inclusive, estroboloma. É um nome assim meio... Eu estou acostumado já com esses nomes com você. É um nome novo. Tá certo, tem que ser. É um nome novo. Então, os estudos são recentes, né? A gente sabe que quando a microbiota intestinal, né, quando as bactérias, elas estão muito alteradas, estão muito negativas, né? Essa conversão de estrogênio não vai ser feita de forma efetiva. E aí esse estrogênio ele vai ser convertido num outro tipo de estrogênio que pode ser, inclusive, cancerígeno. Então, a gente sabe, né, que o câncer de mama, 90% do câncer de mama é estilo de vida. Os outros 10% genético. Então, algumas pessoas realmente podem ter alteração genética, mas não é a maioria. Então, as pessoas costumam colocar a culpa, né? A culpa foi da reposição hormonal. Não. Na verdade, o estilo de vida, né, um câncer, ele não aparece de uma hora para outra, né? Uma inflamação acontecendo ali ao longo de muitos anos, geralmente, como eu disse, por causa do estilo de vida. E aí ele acaba aparecendo nessa época, né, na hora que cessa a produção hormonal, porque o corpo começa a entrar em combate, né? Muitas coisas vão acontecendo ao mesmo tempo, inflama mais e aí ele acaba aparecendo nessa época, tá? Então, a reposição hormonal não causa câncer de mama. Eu sempre repito isso. Porque eu vi a Nessa aqui perguntando se tem uma idade específica para começar a reposição hormonal? Na perimenopausa, não, né? Como eu falei, pode começar antes. A reposição hormonal na mulher, Sheila, ela é clínica, tá? A gente até pede, né, exame para avaliar, mas ela é estritamente clínica. Então, dependendo da clínica daquela mulher, né, dos sintomas que ela estiver sentindo, fogacho, alteração no osso, uma osteopenia, não é indicação de reposição, mas ajuda muito, né? Então, osteoporose, osteopenia, infecção urinária de repetição nessa fase também é indicação de reposição hormonal.
né? Depressão, alteração de humor, toda essa queda de hormônio acontece, vai vir por acontecer essas outras alterações. E aí pode ser indicado antes, tá? Então, sempre tem que ser avaliado de forma bem individual mesmo. Sim. O sintoma-chave para reposição é o fogacho, aquele calorzão, né? Que as mulheres sentem nessa época. Muito calor, perde qualidade de sono, porque geralmente o calor é à noite. Então, dá um sono. Vira pro outro, e aí vai virando, assim funciona. Isso aí. Tem alteração sexual também, né? Então, muitas mulheres reclamam de baixa de libido. Então, a gente também trabalha em cima da qualidade de vida dessa mulher, né? Que não justifica ela ter uma baixa libido, uma alteração na função sexual tão jovem, né? Antes de entrar na menopausa. E até mesmo depois que entra. Como eu disse, hoje a gente tem muita tecnologia que dá para fazer essa reposição até mesmo com chip. Eu vi o pessoal perguntando aqui. Chip, né? Eu não trabalho com chip, tá? Mas existe sim a possibilidade de fazer reposição também com chip hormonal, né? Tem muitos médicos que trabalham hoje em dia com chip, inclusive aí da o chip hormonal. O inventor. Hoje é chamado chip da beleza, né? É o chip da beleza. Fala muito sobre o chip da beleza. Acabou virando chip da beleza, porque é aquilo, né, Sheila? É hormônio. Então, se eu for utilizar, por exemplo, 2 chips para repor hormônio, eu vou melhorar as minhas funções, né, meus sintomas. Se eu colocar 6, 8, além disso, eu vou também estimular o ganho de massa muscular, né? Então, acabou virando o chip da beleza. É igual anticoncepcional, tá? Eu tenho uma amiga trans já há muito tempo. Desde a época que a gente era novinha, ela tinha 15 anos, ela ainda não tinha entrado nesse mundo trans. Aí depois que ela descobriu, enfim, que ela ia mudar e tudo e tal, aí o que ela fez? Ela começou, eu lembro que a reposição hormonal que ela fazia na época, que ainda não se tinha também, né? Hoje a endocrinologia trabalha bastante com trans, mas na época não tinha médico trabalhando com isso, né? Elas iam aprendendo com as outras meninas que já tinham passado pelas transformações, né, em cirurgias. E aí, o que ela fazia? Ela tomava uma cartela de anticoncepcional todo dia. Meu Deus do céu! Porque era dessa forma que ela repunha o estrogênio. É mesmo? Para ela conseguir a mama, para a perna ficar mais feminina, para o rosto afinar. Então, assim, não tinha essa história na época, né? Então, o hormônio é assim. Se a gente tomar muito, a gente acaba mexendo em outras funções do nosso corpo. E se dá a dose certa, a gente consegue melhorar esses sintomas que aparecem na época da menopausa, né? Ô, Pri, essa correlação, igual você falou, assim, né? A reposição hormonal é anticancerígena, né? Eu fico lendo muito também sobre... O mais importante disso tudo é a dosagem correta, né? Porque a partir do momento, é igual o próprio, eu falo muito pelos homens, pelo fato, às vezes o cara fala assim, o cara tá fazendo uma reposição hormonal, pô, ele tem grande chance de ter câncer e problemas cardiovasculares. E isso, se o cara tomar 700 miligramas, 1000 miligramas de testosterona por semana, né? Isso realmente vai ser algo malefício para o teu sistema cardiovascular. Então, as pessoas aí que têm isso em mente ainda, o certo da reposição hormonal é o que você falou, é clínico, né? Tem que ser acompanhado por um médico, por um endocrinologista realmente que possa te colocar na dosagem correta para realmente dentro da sua necessidade. Não simplesmente aí ficando vendo receitinha, até mesmo, infelizmente, né, dentro de academia, as pessoas fazendo coisas, infelizmente a gente já... Eita, o que está acontecendo aqui? Peraí, Priscila, que está dando problema aqui. Peraí, alguém fugiu, Pri. O meu tá... Aqui, minha filha, aqui, o cachorro é gorila, eles fazem salto ornamental. Aqui... Então, Pri, isso acontece muito, né? Essas indicações de uma forma, infelizmente, ainda grosseira que acontece dentro das academias, mas isso, graças a Deus, está acabando um pouco, né? Mas aí sim a gente tem que pensar nos malefícios. As pessoas que estão fazendo as coisas sem realmente saber o que estão fazendo, sem uma procura médica, né? Isso tem acontecido demais, né? Eu até elenquei aqui, até trouxe anotado onde que ajudaria, né, essa reposição hormonal, onde que ajudaria na mulher na perimenopausa. A reduzir chance de doença cardiovascular, né, que é extremamente importante nessa época.
Câncer coloretal. Então, a gente sabe que o estrogênio é protetor também do intestino, como eu falei, né? Tem trabalho mostrando que melhora essa relação. Demência, né? Então, a gente sabe que a alteração hormonal na menopausa altera também o nosso sistema nervoso, né? Então, tem muita queixa de memória, Osteoporose, como eu falei, né? E é importante ter essa janela terapêutica, né? Não fazer nem muito antes, nem muito depois. Então, o ideal é, por exemplo, a mulher entrou na menopausa com 50 anos, 55, ter uma janela aí de 10 anos, né? E se conseguir fazer antes, melhor ainda. Se conseguir fazer antes de parar todos os hormônios, tá? Inclusive, isso é consenso da Febrasg, da Endocrine Society, né? E não é feito só aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos também. Tem uma amiga minha que tem um curso de menopausa, Alice, e ela também está entrando na menopausa e está começou a fazer reposição agora, ela é super ativa, ela faz ultramaratona, corre a beça, super ativa, faz yoga, come bem, mas teve que começar a fazer reposição agora por conta dessas questões dos sintomas, né? Do fogache, alterações também sexuais. Então ela precisou fazer porque perde a qualidade de vida e, além disso, melhora essas questões, né? Tem a gente tem esse benefício com a reposição. As contraindicações, né? Eu vi que tem gente perguntando aqui, e quando eu não posso usar? A minha mãe teve câncer de mama, eu não posso usar? Na verdade, não pode usar quem teve câncer de mama, né? Se eu tive câncer de mama com 30, 40 anos e entrei na menopausa, não posso utilizar, tá? Então, olha a informação aí, galera, isso é muito importante, que ela acabou de falar. Se a mãe teve, se a avó teve, não é contraindicação, tá? É só se a própria pessoa teve. Câncer de endométrio, né? Tromboembolismo, então quem já teve trombose não é contraindicação absoluta. Quando a gente fala contraindicação absoluta, é que não pode nunca usar. Quando é contraindicação relativa, também precisa ser avaliado. Então, quem já teve trombose tem que ser avaliado se pode utilizar ou não, tá? Na maior parte das vezes, não vai usar, mas pode ser que use, tá? Pode ser que possa. Lúpus também é uma contraindicação. Cardiopatias graves, né? Então, dependendo da doença coronariana, também é uma contraindicação. E sangramento uterino sem diagnóstico. Porque pode ser algum câncer, pode ser alguma alteração, tá? Então, não é contraindicação. Hipertensão, né? Perguntam muito, eu sou hipertenso, posso fazer reposição? Pode. Eu tenho diabetes, posso fazer hipertensão? Pode. E se alimentar bem, tiver uma qualidade de vida boa, deve. Porque a gente sabe que previne nas alterações de resistência insulínica, tá? Hepatite, né? Algumas doenças hematológicas não são contraindicação para reposição. E até mesmo alguns cânceres, né? Então, quem já teve câncer de pele, alguns outros cânceres não contraindicam o uso do hormônio. Somente o câncer de mama e o câncer endométrio. Até o câncer de intestino, câncer de pulmão, dependendo do câncer de pulmão, tem que ser avaliado, tem indicação também de fazer depois a reposição. Então, isso eu acho muito importante a gente falar aqui, que as pessoas têm um preconceito. Até minha mãe tinha, Diogo, até minha mãe tinha. É mesmo? Quando ela começou, ela falou assim, mas eu vou ter que fazer isso, mas isso dá câncer de mama. Eu vi na TV, eu falei, não, mãe, isso aí é coisa antiga. Você viu 70. As pessoas, igual a nossa mãe, a nossa avó, tem essas coisas, né? As coisas vão atualizando, mas é difícil de atualizar, né? A galera antiga ainda gosta de ficar do jeitinho deles antigos. Quando a gente vai falar, não é isso não, pelo amor de Deus. Ou faz as coisas ali, né? Tendo que fazer forçado, porque não tem jeito. Ainda mais tendo uma filha médica em casa, sua mãe não tem outra opção. Ela não tem outra opção se não seguir o protocolo, não é assim? É verdade. A Eliette falou uma coisa importante aqui. Ela falou que teve câncer de mama hereditário, genético, a mãe dela também teve, e ela sofre muito com os fogachos noturnos. E aí sempre tem uma pergunta assim, chega lá, mas eu tive câncer de mama, então não vou poder usar o hormônio e vou ficar com os sintomas, então, para sempre, né? Vou carregar essa cruz? Não. Existem fitoterápicos que a gente pode utilizar em algumas mulheres que já tiveram câncer de mama e não podem. Olha aí, galera, anota, Eliette é nossa aluna aí, anota, porque é muito importante as dicas, hein, galera? A rodiola é um fitoterápico super bom. Não sei se vocês já ouviram falar, rodiola rosa. Rodiola? É. Certo, nunca ouvi falar.
A gente usa bastante nessas mulheres que têm fogacho, já tiveram câncer de mama, porque ela ajuda, inclusive, nas questões tanto de menopausa quanto de ansiedade. Para quem não está em menopausa, a gente usa rodiola, a gente tem bastante resultado bom com ansiedade, que também está alterada nessa fase da menopausa, né? Porque além dos sintomas, a mulher passa por um turbilhão, né? De acontecimentos nessa época. É um momento difícil, né, Pri? É um momento difícil, tanto na parte mental quanto corporal, e aí vai juntando tudo. E é nesse momento que eu vejo, eu tenho muitas alunas na Shape que estão dentro dessa faixa. Esse tema, para mim, é um dos mais imponentes nessa nossa semana. Então, assim, você pode ter certeza que a atividade física vem, mas isso tudo que você está falando tem que encaixar na rotina das pessoas, essas dicas importantes para que a pessoa possa viver melhor, né? A pessoa que está aí, ter certeza que não é um bicho de 7 cabeças a menopausa. Dá para enfrentar ela de frente mesmo e você cada dia se sentir melhor com tudo isso que você está falando aí, né? É muito importante isso. As pessoas não têm que levar a menopausa como algo, meu Deus, cheguei na menopausa, acabou tudo. Ai, meu Deus, não posso fazer mais nada. Pelo contrário. O tratamento já eleva a autoestima da pessoa, já traz ela para atividade física, para ela ficar mais ativa. Isso é importante. Então melhora muita coisa, né? Melhora o psicológico, melhora tudo. É isso aí. Né? Total. Inclusive, Sheila, eu ouvi você falar ontem, eu acho, eu entrei numa live que você estava falando que a galera que entrou no Shape Me lá no início, a ideia veio na... Gente, a pandemia reinventou todo mundo, né? Demais, Pri, demais. Eu vi vocês falando que lá no início da pandemia vocês se reinventaram, pensaram no programa, e muita gente que estava com depressão, né, principalmente lá no início, deu um feedback, né, positivo, falando, nossa, depois que eu comecei a praticar os exercícios, né, entrar na Shape Me, eu melhorei muito. Mas é isso mesmo, né? Isso aí. A atividade física aliada a a gente trouxe essa semana porque a gente sabe que tem muita gente que não conhece as pessoas que falam. Hoje as pessoas estão conhecendo mais um profissional de todos que a gente já trouxe. Eu pensei em todo mundo, né? Da nutrição, pensei num cara específico que vai falar sobre suplementação, tudo aquilo que tem a ver com atividade física, mas para as pessoas que não conheciam, às vezes, a Pri, não porque a Pri não é boa, porque não teve contato com a Pri. É igual muita gente não conhecia a Shape Me e está conhecendo a Shape agora. Então, é muito importante que a galera que entrar aí no Instagram da Pri vai ver. Todo dia, caixinha de pergunta, eu vou falar uma coisa para você. Tem hora que meus dedos até dói de tanto passar, porque essa pessoa que é a Pri está o tempo todo mostrando conhecimento para as pessoas. E a gente tem que seguir realmente essas pessoas que trazem conteúdo e que trazem realmente alguma coisa que vai ajudar a gente. Por isso que eu trouxe vocês, De Salles, Dr. Gabriel, ontem o Dudu também, você deve conhecer o Dudu, que é da área de nutrição, também falou com a gente. E hoje você dando mais um show aí com muita informação. Acesso, né? Esse é o mel da chupeta. É o mel da chupeta da Shape Me, esses profissionais aí. E das redes sociais sem também, dúvida. Né? Esse contato maior com o profissional, de esclarecer muitas dúvidas. A gente hoje tem esse benefício, né? Que antigamente não existia. Né? Você tem que marcar uma consulta com o médico, né? Sentir alguma coisa, e hoje você tem aí a informação direta e bem objetiva. Exatamente. Então, isso é maravilhoso. Ô, Pri, deixa eu te fazer uma pergunta que surgiu essa pergunta aqui algumas vezes aqui nos nossos alunos. Algumas pessoas perguntando sobre a testosterona em gel. O que você... Ah, você vai falar? Então tá, desculpa. Então vai. Eu tenho até separado aqui, porque as pessoas sempre perguntam sobre isso, né? Qual é a reposição hormonal que a mulher vai fazer, né? Que hormônio ela vai usar? É o seguinte, nós somos mulheres, temos estrogênio e progesterona. Mas nós temos também produção de testosterona. Então, olhando de uma forma mais macro, né, quando os hormônios eles reduzem muito a atividade deles, né, a produção, não é só o estrogênio que vai reduzir. A progesterona vai reduzir também, pouco se fala em progesterona, e a testosterona também. O pouco que já tem, né, Pri? Exatamente. Então, assim, principalmente aquelas questões sexuais, né, de baixa libido, de fadiga excessiva, elas têm uma conexão muito grande com a testosterona. Então, quando a gente vai repor um hormônio de uma mulher, a gente repõe
o estradiol, o estriol, né, que são dois estrogênios importantes para a mulher. A progesterona, geralmente a gente repõe, a endocrinologia recomenda que reponha a progesterona em forma de cápsula, né, micronizada, não em gel, mas tem médico que prefere fazer de outra forma e tá tudo bem. E a testosterona em gel, a gente repõe na mulher sim, tá? Inclusive, a gente vai, claro, né, como eu falei, às vezes o exame de sangue, ele não fala muito sobre a testosterona da mulher. Então, a gente vai dosando, vai repondo doses pequenas e vai avaliando a questão também da clínica, né? Até achar uma dose ideal para aquela pessoa. E eu ainda vou além, tá, Diogo? Os médicos não costumam falar isso daqui. Mas uma mulher que já está na menopausa, né? Que tem alteração ali, tem fraqueza muscular. Eu não contraindico, por exemplo, uma reposição de oxandrolona. Tá? Ótimo. Ninguém... falar isso em aberto, porque a gente sabe que os médicos estão passando isso, não é à toa. É uma coisa que está comprovada e que realmente funciona. A gente trabalha de forma off-label, dependendo da mulher e da sarcopenia, né? O que é sarcopenia? Perda de massa muscular. Massa muscular é extremamente importante para a nossa saúde. Então, uma mulher que perdeu massa... Gabriel Almeida, Deixamos isso bem claro, isso aí. A gente pode fazer uma reposição, claro, em doses baixas, né? De algum hormônio que seja mais androgênico, né? O que é isso? De um hormônio que ajude a ganhar massa muscular. Né? O chip da beleza, todo mundo fala, gestrinona, ajuda também nesse ganho de massa muscular. Então, tudo isso tem que ser muito bem avaliado, né? A gente usa, inclusive, no CTI. Né? Eu não falo em CTI, mas quando eu ia, né, em congresso, enfim, de CTI, na época da medicina, falava-se também de reposição de hormônios androgênicos para não deixar a pessoa que está lá internada há muito tempo perder muita massa muscular, porque isso é ruim na recuperação depois. Não pode. Sendo usado na parte clínica, realmente é muito importante. Não só em parte estética, né? Isso é muito importante. E outro hormônio... Dá um cuidado dessa reposição da testosterona, até que o doutor Gabriel fazia comigo, por eu dormir com a minha filha, ter uma criança, né, dela ser intravaginal, para não ter o contato. Sim. Né, Pri? Para não ter contato com a criança, porque senão pode contaminar a criança. Olha só, que legal. Pode esse cuidado também, que vale a pena ressaltar aqui. Pode mesmo, bem lembrado. E a gente não pode esquecer da tireoide, né? Nessa fase, a mulher também tem muitas alterações de tireoide. É muita mulher, Pri, eu fico muita. Como é que chega essa pergunta? Você entrou acho que uma parte importantíssima, que é a tireoide. Porque eu recebo diariamente, minha tireoide está alterada, o que eu faço? Eu não estou tendo resultado. Eu falei, gente... É bem simples, procura o teu médico. Já existe medicação que você consegue manter aquilo ali regulado. E não vai ser isso que vai te fazer não conseguir ter resultado, não conseguir viver por causa disso. Tudo já é tratado. Tudo isso já é tratado, não é verdade? Fala um pouquinho sobre isso. Então, a tireoide nessa fase também altera, né? Inclusive, uma doença autoimune da tireoide que se chama Hashimoto. É muito comum aparecer nessa fase. Porque como é uma fase estressante, né? A mulher está passando por muitas mudanças, né? Tanto da vida dela, quanto dos filhos, com os sintomas, ela também acaba ficando muito estressada. E esse estresse pode causar essa doença autoimune, que é o Hashimoto. E aí, nessa fase, se a mulher tiver ainda um hipotireoidismo subclínico junto das alterações da menopausa, é o samba perfeito para essa mulher ter depressão. Olha então, só. É super importante avaliar a tireoide, não só a reposição de hormônio, que é a levotiroxina, né? Mas também a reposição das vitaminas e minerais que são importantes para a tireoide. Como zinco, magnésio, selênio, vitamina C, vitamina A, né? Os antioxidantes, né? Coenzima Q10. Coenzima Q10 Q10 é vida. Toda vitamina que a partir dos 35 anos, tanto mulher quanto homem, tem que repor. Tem que repor, porque a gente reduz muito a produção dessa coenzima. A galera às vezes me pergunta, que eu estou lá em Dr. Gabriel tomando meu sorinho, essas reposições aí, inclusive a coenzima Q10, né, através do soro, ela é super eficaz, assim. Muito. E é anti-aging, a gente diz que é anti-aging, né? Anti-aging, anti-aging.
porque na verdade vai dar energia para essa célula funcionar melhor, né? Para você ter mais disposição para treinar. Né? Então as pessoas focam muitas vezes no whey, na creatina e dessa base que é super importante. Exatamente. Dessas vitaminas. Fica só ali naquilo que realmente a indústria promove, né? A própria indústria que promove isso como mais importante. E depois esquece disso. Olha o quanto de vitamina que você falou, né? O ômega 3 também tem muita indicação para várias coisas, né? E principalmente a vitamina D, igual você falou, principalmente para as pessoas esquecem de fazer um exame de sangue, né? Fazer um controle. Na verdade, esquece de ir ao médico. As pessoas, né, só vão ao médico, né, Pri, quando sentem alguma coisa diferente ou quando já tá lá no buraco. Então, gente, médico é uma rotina. Médico não quer dizer que você está com algum problema. Médico vai lhe avaliar. É isso que é o importante. Então, vamos fazer um check-up, né? Muita gente aí, quando às vezes se pergunta qual foi a última vez que você foi no cardiologista, a pessoa nem lembra, tem 5, 6 anos. É muito não importante. Espera sentir alguma coisa para ir, né? Dentista. A gente vai no dentista de 6 em 6 meses, todo ano, para fazer limpeza de tártaro, né? Porque se ficar com tártaro, o dente cai. Isso. Então, o médico é a mesma coisa, né? A gente vai no médico de tempos em tempos para fazer uma avaliação mesmo, né? Para ver essas questões, principalmente os médicos que trabalham dessa forma mais integrativa, né? Vai avaliar a tireoide, vai avaliar os hormônios, vai avaliar como, principalmente o nutricionista nesse caso, como que está a digestão, né? Como que está esse intestino funcionando, porque nós não somos pessoas que vivemos no linear, né? De forma linear. A nossa vida altera. Olha quanto a gente abriu depressão aí, ansiedade na ainda mais essa fase agora, né? A gente nunca pensou que isso reflete e muito no corpo, né, da gente. Então, exatamente. E aí, gente, vamos ver as perguntas. Gisele, eu tenho tireoide. Começando a chegar no finalzinho, que pena. Mas vamos lá, dá para responder umas perguntinhas, galera. Manda umas perguntinhas para a Pri aí. Perguntaram para mim que eu vi se quem faz reposição volta a menstruar. Se a reposição ela estiver sendo feita ali no início da perimenopausa, pode ser que volte a menstruar, pode ser que regule. Que às vezes a mulher fica 4 meses sem menstruar, aí já está tudo alterado, a gente começa a repor e ela volta a menstruar. Pode ser que isso aconteça. Perguntaram também se pode engravidar. Olha, nunca vi, tá? Porque quando a mulher já entra na perimenopausa, significa que ela já acessou mesmo a fase reprodutiva dela. Mas eu tenho no consultório uma paciente que engravidou com 44 anos de forma natural. Eita, sempre tem os casos, né? Então você não pode falar que não acontece, né, Bi? Uma a coisa gente também, acertando as coisas. Uma coisa que eu queria saber um pouco, apesar que já está em cima, mas eu acho que se você conseguisse só realmente falar em relação, se é uma coisa que afeta muitas mulheres aí, que é a endometriose, né? Uma coisa que eu vejo muitas mulheres, a correlação dela com isso tudo, como é que funciona e o que você sabe mais sobre algo que tanto pega essa mulherada aí, né? Sim. Bom, a endometriose, ela não tem uma relação direta com menopausa, tá? Perfeito. A endometriose, na verdade, não se tem ainda uma etiologia. O que é isso? A gente não sabe de onde que vem. E na medicina é assim, né? O médico acha que sabe tudo e quando vai estudar, vê que não sabe nada. Não sabe de onde que vem. Isso em todas as profissões para quem estuda, né? O fato é que o que a gente acha que acontece é um tecido, né? Ele é recolocado em lugares que não é para existir. Então, por exemplo, o endométrio da mulher descama e aí ele se gruda lá no intestino, tô falando a grosso modo, tá? Se gruda lá no intestino, se gruda lá no útero e vira um outro endométrio ali, né? Um outro tecido que ele tá no lugar que não é para estar. E aí é chamada essa doença endometriose. O que acontece? Ela inflama, tá? Ela inflama ali aquele lugar que está sendo implantado, esses tecidos que não eram para estar sendo implantados ali. Essa inflamação pode ter relação com o estrogênio, tá? Com o estrogênio aumentado. Então, aquelas mulheres que têm predominância estrogênica, né? Geralmente são o quê? Mulheres mais obesas, mulheres que têm a mama muito grande, que tem muita gordura aqui nessa região, muito culote, tá? São mulheres que têm predominância mais estrogênica.
que advém da onde essa predominância? Geralmente, da falta de atividade física, do excesso de gordura ruim que come, né? Do excesso de gordura ruim, de xenobióticos. O que são xenobióticos, né? Por exemplo, da garrafinha de plástico que fica com água no sol. A garrafinha fica lá no sol, no console do carro. A pessoa pega a garrafinha e bebe. Aí essa garrafinha está cheia de xenobióticos que vêm do plástico. Porque o sol vai fazer com que esses xenobióticos, né, essas coisas ruins, soltem na água e bebem. Então, o excesso dessas coisas todas causam predominância estrogênica, que pode piorar ou agravar a endometriose. Como é que a gente trata a endometriose, Diogo? A gente sempre tem que pensar em tratar a base. Então, quando a gente trata a base de uma inflamação, a gente está tratando o intestino. Ele que é o nosso principal órgão para... Sempre fala do intestino, é o que eu falei, exatamente. Para melhorar a inflamação de algum órgão que esteja acontecendo. E geralmente a endometriose, ela tem implantação no intestino. Você vai ver quando você começar a trabalhar com endometriose, ou conversar com mulheres que têm endometriose, a maioria vai ter que retirar um pedaço do intestino em cirurgia. Porque vai grudando ali o tecido e aí tem que retirar o intestino, porque o intestino começa a sangrar e começa a causar outros problemas. Então, a gente sempre começa a tratar pelo intestino, trabalhando essa desinflamação, né? Com vitaminas, com fitoterápicos, né? Então, o Vitex, às vezes, é importante nessa mulher. O ácido alfa-lipoico, a própria coenzima Q10 é super importante para uma mulher que tem endometriose. Além da atividade física, né? Emagrecer também, super importante para essa mulher. E aí, num outro momento, por fim, na mulher com endometriose, a gente pensa no tratamento hormonal, né? Que é cessar a menstruação. Às vezes aquela mulher... Mas assim, eu vou falar minha prática clínica, tá? Quando a gente pega uma mulher que está com uma endometriose mais agravada, né? Com mais aderência, ela vai ter que ir para cirurgia. Quando ela volta da cirurgia e começa a trabalhar toda essa desinflamação, ela sempre melhora e engravida. Que geralmente são mulheres que demoram mais para engravidar. Elas sempre melhoram e engravidam quando começa a tratar pelo intestino. Se é uma endometriose recém-descoberta, né, ainda não tem aderência, ainda não está tão inflamado, se começar a tratar pelo intestino, provavelmente não vai precisar utilizar hormônio para parar a menstruação. Provavelmente. Legal. A gestrinona, que é o chip da beleza, inclusive, é utilizada para tratar a endometriose. Tá? Sim. É utilizada. Poxa, que legal. E a gente tem bastante resultado, mas aí depende muito de cada mulher. Se for ali no início, vai conseguir retroceder. Se for muito avançada e tiver que fazer cirurgia, quando voltar da cirurgia, também dá para retroceder. E dependendo do caso, se estiver ali no meio, na mediana, talvez seja interessante usar um hormônio ali no momento de desinflamação dessa mulher, pelo intestino, e depois retirar e ver como é que ficou. Caramba, como é que aquela menininha de 14 anos agora tem um canal nesse cérebro dela? Que loucura. Parabéns. Orgulho dessa minha fã, viu, gente? Eu tenho muito orgulho dessa minha fã. Como é que foi? A menopausa é uma adolescência. Essa nossa de 14 anos que a gente passava por um monte de turbilhão de coisa na cabeça, né? Tá mudando os hormônios, é a mesma coisa na menopausa. A gente vai... Exatamente, é uma outra fase, né, lá na frente. Só fase. Poxa, Pri, olha, infelizmente obrigada. A gente está em cima, mas a gente tem que marcar mais umas 25 lives. Eu adorei. Muito conteúdo. Ainda mais quando adorei falar com você, Sheila. Muito Olha só, o nosso time... Sabe, tem gente que não sabe aqui, tá? Mas quando eu tinha 14, 15 anos, eu ficava na porta do hotel, gente. O dia inteiro para tirar uma foto com essa mulher. Eu só fico triste porque na casa que eu moro agora, não tem as fotos, estão todas na casa da minha mãe. Tá tudo lá na casa da minha mãe. Minha mãe ia vir aqui hoje. Eu falei, traz um álbum aí do El Chan meu, vem pra cá que eu quero mostrar essas fotos. Mas a minha mãe ficou gripada essa semana, ela não quis vir por causa da Ana Sofia. Mãezona. Tem as fotos, mas, gente, eu ia pra porta do hotel. A gente pegava ônibus, lembra? Ia pro Faustão. Nossa, meu Deus do céu, é Faustão, Planeta Xuxa, era não sei o quê.
né? Ficava o dia inteiro com a maçã no estômago, só para dançar o tchan. Gente, a gente chegava no show, o show ia começar, sei lá, 3 horas da tarde, 4, 5 horas. A gente chegava às 10 horas da manhã para ficar... para ficar lá na frente. Porque a gente queria ficar na barraca, né? E a gente queria ser quem, meu amor? A gente queria ser a Sheila Carvalho, essa que é a verdade. Né? A gente ficava lá falando assim, meu Deus, faça com que eu consiga ser essa mulher quando eu dela. Poxa, que legal, é muita história para contar. Olha, queria te agradecer de coração. Obrigada e parabéns, viu? Parabéns. Conteúdo e quanta informação boa pro nosso time aí, tá? Vamos marcar mais vezes, porque tem muito tema imponente aí que dá para falar, mas é porque como não dá tempo, a gente entra num treino daqui 15 minutos, a gente vai fazer um treininho com essa galera aí. Mas vamos marcar mais vezes, tá bom? Eu espero ter contribuído. Aí, ó, mais conhecimento ainda, é só seguir a Pri aí, doutora DRA, né? Pri Antunes. Obrigada, gente. Um beijo. Beijo. Sucesso, Pri. Muito obrigado, tá? Beijo na mãezona, na filhota.